Olá! Este mês de novembro de 2025, o ProAlcool, Programa Nacional do Álcool, comemorou 50 anos, então nós destinamos esta semana a falar sobre etanol, sobre a cadeia do etanol e agora a novidade do etanol de milho. E fazer a pergunta: quem vai vencer essa batalha? Será que essa é a pergunta? Se há uma batalha? Você quer saber sobre isso? Esse vídeo é para você. Então fica até o final, você vai aprender muito sobre etanol, cana e milho e o que vai acontecer no futuro. Beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro, aqui no canal Rocha Mazo, no YouTube. Somos um escritório de advocacia pensado, organizado e estudado na defesa do produtor rural. Com gestão de documentos e jurídico correto, podemos defender o produtor rural em todas as suas demandas. Sempre muito bom ter você aqui com a gente. Estou aqui com o Pedro Avelino, meu parceiro na produção dos conteúdos. Então hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, como eu disse, cana-de-açúcar versus milho. Quem vai mandar no etanol do futuro? Temos essa resposta? Não temos? Como é isso? Fica aqui com a gente que você vai ter um panorama bem interessante de como está esse mercado, a sua evolução e o que está por vir. Beleza? Então, como sempre, a gente apresenta a nossa referência, as bases de dados que nós pesquisamos. Esse assunto, como eu vou trazer para você bem no começo, chamou a atenção por dois tipos de matérias que saíram recentemente. Existe um movimento de um setor dizendo que o etanol de cana está em baixa, enquanto há um movimento dizendo que a bola da vez é o etanol de milho. Então eu vou trazer essas matérias logo mais, mas primeiro eu vou te contextualizar o que você vai ver aqui no vídeo conosco. Então, nessa abertura, eu estou trazendo isso, essas notícias e o panorama, por que esse tema importa agora, como funciona a cadeia da cana, como funciona a cadeia de milho, as usinas Flex que já estão em operação no Brasil, né, que tem etanol de cana, etanol de milho, o que isso movimenta e modifica para essas produtoras e na produtividade. Um denominador comum, produtividade e ESG, o futuro depende desses dois fatores. Sobre a cana, o que deve ser feito na nossa visão e na visão das pesquisas de professores e autores que falam sobre o assunto. A mesma coisa sobre o milho e uma mensagem ao produtor e ao investidor. Se você é produtor, se você é produtora, se você tem cana, se você tem milho, está decidindo que tipo de contrato, o que fazer, para onde ir, nós vamos deixar aqui uma mensagem para você pensar, refletir e tomar melhores decisões, porque a nossa intenção é informar, é ajudar, é ensinar você a tomar melhores decisões no mundo do agronegócio. Beleza? Então vamos lá, as notícias e o panorama. Então, num primeiro momento, você vai ver aqui, essas duas notícias chamaram bastante atenção. Duas novas variedades de cana apresentam alto potencial produtivo. Essa semana, em Ribeirão Preto, foram lançadas novas variedades de cana que prometem revolucionar o mercado, a produção, canas menos sensíveis a variações climáticas e com mais produtividade. E outra notícia também, a revanche dos canaviais. Entenda por que a cana mantém competitividade e supera o milho no etanol, segundo especialista no mercado. O que mantém a cana vantajosa mesmo com a explosão do etanol de milho. Então, qual é essa nova análise? O que ele está querendo dizer com isso, né? E lembrando também, se você não sabe, o Eike Batista, né, o empresário lá das empresas X da época do petróleo, apareceu de novo agora com uma super cana, prometendo uma produtividade acima da média. Eu não trouxe isso aqui porque existe uma certa reticência com o nome do Eike Batista no mercado, mas existe isso também, então está movimentando o setor. Por outro lado, temos aqui um setor em franca expansão. As biorefinarias no Brasil, que já são 24, da safrinha ao bilhão, como o milho virou combustível de um mega negócio. Aqui já tem uma lista das unidades produtoras de etanol de milho, e o boom do etanol de milho no Brasil cobre demanda da maior mistura na gasolina, que é o combustível do futuro, a E30, 30% de etanol no combustível. Então veja só, as duas cadeias estão se movimentando
para mostrar que estão num bom momento. E aí vem a questão, né? Etanol estará em ar, mar e terra, diz Copersucar, uma das maiores cooperativas de açúcar e álcool do Brasil, sobre descarbonização. Aqui estamos falando da cana e do etanol como combustível para descarbonização, para meio ambiente, para diminuição de uso de combustíveis fósseis. Outra notícia, a bomba relógio armada do etanol de milho, segundo Werner Roger, CEO da Trígono, uma empresa de análise de mercado. E embaixo, a sustentabilidade no campo passa por ganho de produtividade, avaliam especialistas. Num evento essa semana também, executivos da JBS, a maior produtora de carne do mundo, e do BTG, um dos bancos mais importantes do Brasil, falaram sobre isso no âmbito do agronegócio. Então, juntando essas situações, as duas cadeias mostrando que estão fortes, essa questão da descarbonização que não vai voltar, né? Essa questão ESG, essa questão de produtividade, e, de fato, o que o CEO da Trígono quis dizer com a bomba relógio do etanol de milho. Esse é o contexto, essa é a salada, esse é o nosso mote aqui. Vamos entender por que e como isso funciona. 50 anos do pró-álcool e o etanol cada vez mais relevante na vida do Brasil, porque, de fato, é importante. Nós detemos uma das maiores tecnologias do mundo nesse biocombustível tão importante. Fizemos um vídeo, né, Pedro, na quarta-feira, onde nós abordamos a questão do pró-álcool, explicando, né, como foi o pró-álcool, para onde isso está indo, numa abordagem ampla. Então, se você tiver curiosidade, assiste lá o vídeo de quarta-feira, que está publicado, e esse aqui vai dar um panorama bem interessante de como funciona as cadeias produtoras do etanol no Brasil. Você já deve ter ouvido falar na revanche dos canaviais e também no mega negócio do etanol de milho, como eu acabei de dizer. Mas por trás dos números bonitos, tem uma pergunta que quase ninguém responde com sinceridade, inclusive no setor. Quem realmente está preparado para o futuro da descarbonização? Cana ou milho? Será que temos essa resposta? Vamos buscá-la? Então vamos lá. Não é guerra de torcida entre cana e milho. Ninguém prefere uma coisa ou outra. É uma disputa por produtividade, descarbonização e gestão de risco. Nesse vídeo, mostramos o lado bom e o lado perigoso de cada cadeia, como você vai ver, e onde estão as oportunidades para produtores, investidores e indústrias. Hoje vou te mostrar o que está funcionando, o que está no limite e onde existe sim uma bomba relógio armada nesse mercado. Então, se você é produtor, trabalha em usina ou investe em agro, fica comigo até o final, porque esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga o etanol no Brasil. Preparado? Vamos para um contexto rápido, porque esse tema importa agora. O futuro do etanol brasileiro. Cana versus milho. O Brasil sempre foi sinônimo de cana-de-açúcar, nossa primeira monocultura desde a época da colônia. Só que de 2019 para cá, o etanol de milho saiu de uma coisa pequena para mais de 20% da produção nacional, com projeções de chegar a 25% e lá na frente até igualar o volume na cana. Você vai ver os números. Ao mesmo tempo, tem gente que a gente tem a lei do combustível do futuro, aumentando a mistura do combustível etanol na gasolina, pressão por descarbonização em terra, mar e ar, e o mundo inteiro olhando para biocombustíveis. E o Brasil tem esse biocombustível. Então, não há mais como olhar para cana e milho como uma briguinha regional. Eu quero esse, eu quero aquele. Tem que olhar de forma sistêmica, tem que olhar de forma complementar, com um olhar econômico. São duas cadeias gigantes que podem se complementar ou se destruir, dependendo de como forem geridas. Então, nós estamos falando de Brasil e nós precisamos de consenso. Se está tendo uma guerra entre produtores e usinas de cana para a questão do ATR, agora chegando essa nova vertente do milho, há também produtores que podem dizer, olha, é mais fácil eu plantar milho do que eu plantar cana, na hora de renovar a sua parceria, o seu arrendamento, o seu fornecimento de insumos para as cadeias agroindustriais. E como decidir isso? Nós vamos ver agora com números, né? Então, primeiro, o mundo da cana. Como funciona a cadeia de cana, né? Se você não sabe, eu vou te mostrar em linhas gerais. A cana é uma cultura semi-perene, então, a partir do momento que se planta, ela tem um ciclo, pode ser 5, 6, 7 anos, a depender da variedade, do clima, das circunstâncias, né?
é uma cultura semiperene, e essa semiperenidade é uma definição agrária, né? E você planta, fica ali vários anos cortando, rebrotando até completar o ciclo. Uma usina tradicional de cana faz quase tudo dentro de casa. Planta ou compra cana, né? Ela tem a cana própria e compra a cana dos seus parceiros, dos seus arrendadores e dos seus fornecedores. Ela moe a cana, decide quando faz açúcar, quando faz etanol, queima o bagaço e a palha para gerar energia elétrica e reaproveita a vinhaça e outros resíduos, gerando biometano e outros subprodutos que também geram energia. É uma cadeia altamente integrada, do chão ao produto final. Quais são os pontos fortes da cana? Aliando produtividade e a pegada de carbono. Do ponto de vista de energia e emissões, a cana ainda é uma referência. Estudos da Embrapa mostram que o etanol de cana tem um balanço energético melhor do que o etanol de milho. Para cada unidade de energia fóssil usada, a cana devolve muito mais energia renovável na forma de etanol e bioeletricidade. O que isso quer dizer? Para fazer 1 litro de etanol, você tem menos emissões do que o combustível fóssil. E o aproveitamento da cana é maior, é melhor para a produção de etanol do que a partir do milho, e ainda tem o subproduto que gera energia, diferentemente do milho. Mas como você vai ver, o milho gera outro tipo de subproduto. Então vai ficar sempre essa balança, o que é melhor. Tem um ponto-chave que muita gente subestima, a vinhaça. Inclusive, o Pedro estava junto comigo, essa semana nós atendemos uma empresa, né, falando sobre vinhaça e biometano, nos fazendo uma consulta, e nós vamos analisar o caso deles nesse mercado que está se abrindo. Então isso aqui é algo muito relevante que está cada vez mais em voga. Inclusive, algumas das maiores usinas do Brasil de cana estão investindo pesadamente no biometano proveniente da vinhaça, né? A vinhaça, que antes era vista só como um problema de logística, hoje é a base para projetos enormes de biogás e biometano, como eu disse aqui, né? Então, gestores como o Werner Roger, da Triton, chamam isso de uma das grandes vantagens dos canaviais, que é aquela história lá, a revanche dos canaviais que está naquela notícia, né? A usina de cana gera muito mais vinhaça que uma planta de milho. Logo, tem potencial para gerar muito mais biometano. Biometano é esse que pode substituir diesel na frota agrícola interna da usina. Esse biometano pode virar combustível para a frota interna da usina, diminuindo o custo e reaproveitando o próprio produto, o que melhora em ESG e melhora em produtividade. Reduz custo e, ao mesmo tempo, o tempo. Você tem ali o produto, você faz o subproduto, gera energia e já usa imediatamente, diminuindo o movimento da cadeia. Quando você soma etanol, mais bioeletricidade, mais biometano, mais crédito de carbono através dos CBIOS, que são vendidos e negociados em bolsa de valores, a cana começa a aparecer com uma plataforma energética completa, não só como matéria-prima para combustível de carro. Então, está mudando muito. Antes se falava em sucro alcooleiro, hoje se chama sucro energético, porque a tecnologia veio se desenvolvendo e trazendo essas novas roupagens, esses novos aproveitamentos, e isso vem desenvolvendo o setor de forma muito rápida e muito eficiente. Alguns dados importantes que fazem com que essa balança efetivamente tenha que mudar e ser repensada, como a gente está vendo com esses subprodutos. A produtividade da cana, num recorte de 2007 a 2011, era acima de 80 toneladas por hectare. Já de 2021 a 2023, e isso deve se repetir agora, 24, 25 e para frente, caiu para 74 toneladas por hectare em média. É uma queda de produtividade aproximada de 8%. Então, isso pressiona, porque no momento em que produtividade é a bola da vez, a cana está tendo menos produtividade por questões climáticas, por questões que você vai ver aqui. E em 2024 e 2025, nós tivemos um mix no Brasil de 42% de produção de açúcar e 58% de produção de etanol nas usinas como um todo. E isso, de fato, mostra que o etanol está tendo uma grande demanda e que o açúcar teve uma queda no mercado internacional, fato que a gente já
analisou aqui em outros vídeos. E um ponto importante de se destacar, referente ao açúcar, né, que vem aí dentro do mix das usinas de cana, que temos grandes players mundiais. A Índia é um produtor de açúcar muito grande, mas a maioria, praticamente todo o açúcar produzido na Índia é usado para o seu próprio consumo interno. A mesma coisa na China. A China também tem uma estabilidade entre oferta e demanda. Já o Brasil é o maior ofertante do mundo. Cerca de 80% da sua produção de açúcar é exportada mundo afora. Então, aqui estão os números de produtividade e o mix que eu acabei de trazer. Isso aí para você entender como que funciona no dia a dia, nos números que impactam a cadeia. Seguindo nessa linha, qual é a estrutura do setor de cana hoje, né? Nós temos dados que apontam que a área plantada de cana não cresce há mais de 10 anos, é a mesma área, então por isso que se fala em aumento de produtividade, porque você não tem áreas para expandir. A média de moagem nos últimos 13 anos é de aproximadamente 620 toneladas, também não houve avanço significativo. Quantidade de cana moída. Há uma escassez de terras, como eu disse, não tem muita terra mais nas regiões produtoras de cana para o avanço das culturas, né, das lavouras, mais lavouras. Isso gera o quê? Uma supervalorização do valor da terra. Quando a terra está muito alta, o preço pago pelo produto, a conta acaba não fechando. Porque o investimento é muito alto para o retorno de fluxo de caixa do produtor. Para ele recuperar o investimento, são muitos anos. Então, mesmo que hajam grupos muito fortes, não querem pagar o valor que a terra está hoje para produzir a cana, a não ser em oportunidades de compra para a produção própria dos próprios usineiros, dos próprios grupos familiares que têm a produção. Aí eles acabam pagando um preço um pouco maior. Mas eu também confesso que eles não pagam, na maioria das vezes, o preço que é. Só oportunidades de produtores em dificuldades e algumas circunstâncias. Mas o movimento de terra está muito pequeno por causa desse valor agregado, né? E esses pontos são ótimos para a narrativa. Produtividade em queda, mix, açúcar e etanol, Brasil exportador e um setor que está no limite em área e retorno, como fazer para isso ser sustentável no futuro, né? Essa é a questão, esse é o desafio, por isso que se investe tanto em pesquisa e tecnologia. Aqui nesse gráfico que você está vendo, eu fiquei curioso para entender quem é que entrega mais cana no Brasil, qual é a representatividade. E é interessante que 85,9% dos produtores são pequenos, menos de 12.500 toneladas de fornecimento anual. Eles representam 19,4% do fornecimento, do total da cana produzida. Os médios, de 12.501 a 50, são 10,7% dos produtores e representam 24,5% da produção. Os médios grandes, que são de 50.001 a 100.000, são 2,2% dos fornecedores, que representam 14,9% da produção. Já os grandes, acima de 100.000 toneladas, são apenas 1,5% dos produtores, mas que entregam 41,2% da produção. O que isso quer dizer? Que a concentração da produção de cana está na mão de poucas pessoas. É o que eu disse antes. Grupos donos de usinas são proprietários de vastas áreas de cana e eles se autossustentam. Então, eles fazem essa produção própria e vão nos pequenos, médios e médios grandes, maioria pequenos e médios, para comprar essa cana. E é aí que entra a nossa ideia de analisar isso. Você que é pequeno e médio produtor, vale a pena continuar na cana? Fica até o final para você entender. Aqui também, rapidamente, eu trouxe esse gráfico para mostrar que o estado de São Paulo responde por 50% da produção de cana do Brasil. E os outros 50% estão divididos aí nessa pizza que você está vendo aí, né? 12% com Minas Gerais, 12% com Goiás, 8% Mato Grosso do Sul, Paraná 5%, Mato Grosso 3%, Alagoas 3%, aí a parte Nordeste, Pernambuco, Paraíba e outros. Então veja como a concentração está grande no Centro-Sul e tem uma parte da produção do Nordeste,
como nós já falamos aqui também em outros vídeos, né? Mas é para você entender quem são os produtores e aonde eles estão, né? Voltando na questão da revanche dos canaviais, o que é a tal da revanche dos canaviais, né? Vem muito dessa combinação. Usinas estão investindo em biometano e em gestão de carbono para emitir os CBIOs, e se o preço desses créditos de carbonização vira uma linha relevante de receita. Então já não é mais só a receita da transformação de cana em açúcar e álcool. Existem outras receitas agregadas. O que leva à discussão também do ATR, que você vai poder ver lá no vídeo da quarta-feira, que fala sobre isso, né? Essa aqui é uma das questões da discussão dos produtores. Olha, se você tem outra receita, se você está gerando outra receita, você tem que nos remunerar de forma adequada, que não acontecia no passado. Então, tudo está interconectado. Tem casa de análise mostrando que um grupo como a São Martinho, por exemplo, com mais de 1 milhão de CBIOs, pode somar dezenas de milhões de dólares adicionais de resultado se o preço do crédito de carbono for precificado de forma séria. Então, pensando no futuro, grandes grupos estão investindo nisso para ter essa receita adjacente, complementar à sua atividade. É uma forma de monetizar aquilo que o mundo está pedindo, produção intensiva em produtividade e leve em emissão de carbono. Essa é a grande bola da vez da discussão no setor, né? Visto que é uma cadeia extremamente pujante e forte, quais são os pontos fracos da cana, né? Como você viu, produtividade vem caindo, ondas de calor, déficit hídrico, né? Chove pouco em várias regiões, canaviais velhos, manejo ruim, tudo isso morde tonelada por hectare e ATR vai diminuindo a produtividade, como você viu também ali atrás. Há 10 anos não tem área plantada e há 13 anos a média é a mesma. Então, isso aqui reflete dessas condições. Outro ponto, não tem praticamente nenhuma grande usina nova de cana em construção. Faz muito tempo que não sai nenhuma. E o CAPEX é muito alto, porque o investimento é muito grande. E a disputa por terra é grande. A regulação é pesada, então faz com que haja uma estabilização e uma estagnação na construção de novas plantas. E a cana tem um lado engessado. É multi-ano, como eu disse, o ciclo é grande. Você não gira a área todo ano como faz no milho, podendo ter outras culturas. E se errar o planejamento, o erro acompanha por vários cortes, né? Feito um arrendamento não bem pensado, feito uma parceria não muito bem estruturada, fornecer cana de uma forma sem pensar muito no custo, pode amarrar você, produtor e produtora, por 5, 6, 7 anos, sem poder sair do contrato. E se for sair do contrato, isso pode custar muito caro e não valer a pena. Então, a cana é forte em carbono e em integração, mas precisa urgentemente recuperar a produtividade agrícola se quiser seguir no protagonismo. Essa é a realidade da cana-de-açúcar. Vamos ver qual é a realidade do milho, como funciona essa cadeia no que se refere a etanol. Então, da safrinha ao bilhão. Vamos para o outro lado da moeda, o etanol de milho. Entrou primeiro como safrinha na soja, então o produtor ia lá, plantava soja, na safrinha plantava o milho, e esse milho começou a ser transformado para fazer etanol. E de repente virou um mega negócio bilionário, né? Porque os Estados Unidos, por exemplo, produzem etanol de milho. Tem 50% da produção mundial de etanol baseada em milho. Então foi-se buscar essa tecnologia lá. Olha, temos muito milho no Brasil, vamos fazer etanol? Porque tem essa questão do combustível do futuro, biocombustível e tudo isso. Então começou-se essa cadeia. Então hoje já tem dezenas de biorefinarias em operação, como você viu ali, são várias, né? Vários projetos novos em construção, como você também já viu aqui no vídeo. O setor movimentando dezenas de bilhões de reais por ano, desenvolvendo muitas cidades no Centro-Oeste, especialmente no Brasil, e cresce numa velocidade de 30% ao ano em alguns recortes que foram feitos de estudo. Então, é um negócio muito rápido e que está impactando diretamente o setor. E não é exagero dizer que o milho virou uma espécie de Big Tech do agronegócio. Impasa, FS, Usimate e outras formas Big Corns, ligando grãos, ração animal, proteína e energia dentro do mesmo ecossistema. Mas como isso funciona, Bruno? Vou mostrar para você agora. A biorefinaria, etanol, mais DDGs, mais óleo de milho. Então, uma planta de alimento que faz combustível e faz comida. Como assim? Vamos lá.
O negócio do milho não é só etanol. Quando o milho entra na biorefinaria, ele sai em pelo menos 3 frentes. Etanol, DDGs, que é o Dried Distilled Grains, grãos destilados secos, que é um coproduto proteico que vai para a ração e isso vai para confinamento de gado e serve como alimento para gado. E o óleo de milho, que vai para a alimentação humana, mas também para SAF, que é o combustível de aviação, e para HVO, o diesel verde. Então, o produto milho, a commodity milho, entra nessa planta e faz esses 3 produtos. O DDG ajudou a bombar o confinamento bovino no Brasil e nos Estados Unidos, a exportação para os Estados Unidos, porque é um ingrediente barato, com alto teor de proteína e gordura, estável e fácil de transportar. Permite intensificar a pecuária em menor área, liberando pastagem degradada para soja e milho, que é também um dos programas governamentais. Recuperação de áreas degradadas de pastagem para a agricultura. Então, olha como uma coisa interconecta com a outra e acaba gerando melhor gestão, produtividade e compliance, né? Ou seja, quando bem conduzido, o etanol de milho também é produtividade, mais descarbonização e integração lavoura-pecuária, que é tudo que a gente imagina para o futuro. Tem as mesmas áreas produzindo mais. Então, é algo muito interessante, né? Alguns dados importantes. Produtividade do milho, atualmente, 24% da oferta. O etanol responde por 24% da produção. E olha só que interessante esse número aqui. Em 2018, 2019, nós estamos falando de 6, 7 anos atrás, a produção de etanol hidratado de milho era 0,6 milhões de metros cúbicos. 2025, 2026, a projeção para a safra que está entrando agora é de 6 milhões de metros cúbicos. O anidro era 0,2 milhões, passa para 2,7. Então sai-se de uma produção de 0,8 milhões de metros cúbicos em 2018-19 para 8,7 milhões de metros cúbicos em 2025-26. Olha a explosão, né? Como esse mercado entrou de forma muito forte no setor do etanol, né? Então você está vendo esses números todos aqui, isso é um salto muito grande em qualquer cadeia produtiva, em qualquer setor da economia, para mostrar que o milho não veio para brincadeira e que a produção de etanol de milho não vai parar. Aqui também eu trouxe a produção de milho para etanol no Brasil por estado, sendo Mato Grosso o grande líder, 38%, Paraná 15%, Goiás, Mato Grosso, todos esses aí com essas quantidades, para mostrar que no Centro-Sul há muita cana, no Centro-Oeste tem muito milho. Mas nada impede que em estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, aumente-se a produção de milho e diminua-se a produção de cana. O contrário é difícil. A cana, em determinadas regiões, mais a centro-oeste, ela não é vantajosa. Já se tentou e não deu certo. Já o milho, ele pode ser vantajoso em regiões que hoje se plantam cana. É aí que está a grande charada, é aí que está a decisão do produtor. Olha, se eu tiver uma unidade de processamento, será que não vale a pena eu investir em plantar milho para fornecer para a usina de etanol e ficar com a área livre para produzir nas outras partes do ano? Isso aí também está sendo discutido por produtores, mas depende de um arranjo. Então, é isso que fica, né? Vantagens industriais e financeiras do milho. O milho oferece vantagens industriais. Planta anual, como eu acabei de dizer. Flexibilidade para aumentar ou reduzir a área conforme o preço, né? Dependendo do momento. O grão é estocável, a cana já não, ela é perecível, tem que cortar e ir direto para o hilo e para o processo de transformação na usina. E a planta que pode operar o ano inteiro, diferentemente da cana, que tem a safra de abril a novembro, geralmente. Na prática, isso significa biorefinaria rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana, ajustando o mix entre etanol, DDG e óleo de acordo com o mercado. Então, é uma usina extremamente eficiente. E tem mais. O milho é peça-chave para viabilizar o E30, a mistura de 30% no etanol, sem que o Brasil precise importar tonelada de etanol de fora. Como também falamos num vídeo, que havia a possibilidade do Brasil tirar a taxação do etanol americano, pressionando o mercado de etanol. Até agora não aconteceu, mas existe essa possibilidade.
E o setor diz o seguinte: nós estamos prontos para entregar esse volume. Então, tudo isso parece maravilhoso. Mas e aquela notícia da bomba relógio do milho? Da onde vem isso? Vamos ver. No meio dessa euforia tem um alerta que não pode ser ignorado. O gestor da Trígono lá fala em bomba relógio. E onde está essa bomba? Nos projetos 100% dependentes do milho, sem cana, sem flex, sem biomassa própria, são altamente alavancados, né? Existem investimentos grandes alavancados, ou seja, foram feitos investimentos com capital de investimento que pode estar atrelados aí a pagamento de juro, apostando que o preço do milho vai ficar bonzinho para sempre. Então, muitos grupos foram lá, colocaram dinheiro, pegaram dinheiro emprestado, tiraram dinheiro do seu ROI, tiraram dinheiro do seu caixa e investiram. Veja, é a mesma história da Raizen, né? Fizemos lá o vídeo da Raizen, foi muito bem, muito obrigado, o pessoal gostou bastante, né? Passou de 20 mil visualizações. A Raizen fez isso, pegou um monte de dinheiro, investiu em etanol de segunda geração, etanol de aviação, e acabou que está num momento terrível com a sua ação, valendo praticamente 80 centavos, no pior valor de todos. Então, existe essa questão. E se o milho disparar e se der uma geada nos Estados Unidos, e se a produção cair, é commodity, oferta e demanda. Então, existe esse risco. Como eu estava dizendo, né, tá na mão do Brasil, clima nos Estados Unidos, demanda da China, conflitos geopolíticos e logística. Né? Se vem uma safra ruim, dispara o preço. E para piorar, né, o hedge de longo prazo, que são as defesas de mercado, de preço, em volume grande é limitado por conta dessa questão de mercado. E o custo da biomassa térmica, por quê? Na cana, você usa o bagaço para gerar energia, né? Se você já passou perto de uma usina de cana, você já deve ter visto que existem aqueles montes, né, do lado da planta, que são os montes de bagaço, que é o que sobra. E esse bagaço é usado para gerar energia, para alimentar a caldeira, para produzir. Já na planta de milho, ela precisa de cavaco de madeira, que é aqueles restos de madeira, e outras matérias-primas para gerar energia ali. Então, isso também tem um custo agregado que pode, a qualquer momento, fazer com que a operação fique inviável. Então, tem projeto que pode ficar espremido entre milho caro e energia cara, justamente quando mais precisa pagar a dívida do seu investimento. Então, essa questão é muito importante. Então, eu trouxe um recorte aqui desse analista da Trígono, que diz o seguinte: o preço da madeira e da energia vai subir. Quem tem o etanol consorciado com biomassa, como é o caso da São Martinho, utiliza essa biomassa para gerar energia para o etanol de milho, o que aumenta a rentabilidade. Além disso, quem produz açúcar pode escolher fazer mais açúcar. Nem todos têm essa flexibilidade ou presença em diferentes regiões. É uma análise muito interessante, porque a São Martinho, ela domina todos os mercados. E outras usinas que não dominam, que fazem só uma coisa ou outra. Qual é o caminho? Logo, logo você vai ver. Exatamente. Usinas flex, as que operam com cana e operam com milho. Já em operação no Brasil, existem algumas. Né? Então, eu fui lá, fui dar uma estudada, né? Para mostrar para você, né? Eu conheço as cadeias, mas eu fui estudar uma forma de te explicar de uma forma didática e muito simples. Então, são 3 tipos de usinas, né? A full, né? Que é só milho. A flex, que é a usina de cana adaptada para usar milho na entre-safra. E a usina flex full, total. Cana e milho operando em paralelo durante praticamente o ano todo, né? Então, como é que está esse cenário no Brasil? Vou mostrar aqui. O Pedro preparou, ficou ótimo, né? Cada uma dessas unidades aqui, né, Pedro, é a própria usina que está do lado, né? Então, essa Usimate, Destilaria de Álcool Limitada, fica em Campos de Julho, Mato Grosso, reconhecida como a primeira planta flex do país. Então, está lá no Mato Grosso, uma delas. Pode passar, Pedrão. Outra no Mato Grosso, a Libra Etanol Usina Libra, de São José do Rio Claro, Mato Grosso. Originalmente destilaria de cana, e a partir de 2013 passou a produzir etanol de milho também. Essa aqui é a Flex Full, né? É citada junto com a Usimate e Porto Seguro como parte do grupo de usinas Flex do Mato Grosso. Ainda no Mato Grosso, a usina Porto Seguro, também usina Flex, também operando lá durante todo o ano. Polo de Flex e Flex Full em Goiás, usina Rio Verde, lá em Rio Verde, Goiás, é apontada como exemplo de planta que começou como cana, introduziu milho e opera em modelo integrado.
Também em Goiás, veja só, Mato Grosso, Goiás, os dois grandes produtores de milho do Brasil. Evidentemente, tem a matéria-prima, é lá que as indústrias vão se instalar. Usina Caçu e Vicentinópolis, Goiás. A Copersucar registra a usina Caçu como a primeira usina flex certificada na RenovaBio, produzindo etanol de cana e de milho. É um exemplo típico de usina flex. Ainda em Goiás, a usina São Francisco, da SJC Bioenergia, lá em Quirinópolis, também tem a mesma configuração. Como a gente falou, a grande vitrine, né, das usinas. A usina São Martinho, que é a unidade Boa Vista, né, usina de milho em Quirinópolis, em Goiás. A CNA descreve o projeto da usina Boa Vista como caso de integração em que a unidade de milho é acoplada à usina de etanol de cana, utilizando 100% da energia do bagaço de cana para processar o milho, típico modelo Flex Fuel. É vista como o modelo a ser seguido. O melhor dos mundos é a usina Boa Vista, lá do grupo São Martinho, em Goiás. Ainda em Goiás, a Cerradinho Bio com a Neomile, né, em Chapadão do Sul, fizeram essa união para ter essa planta também Flex Fuel, né, cana e milho. No Paraná tem a Cooperval, que é uma grande cooperativa ali em Jandaiá do Sul. A destilaria de álcool da Cooperval foi convertida a partir de 2018 para processar milho na entre-safra e depois agora já opera full-time com as duas matérias-primas. E aqui em São Paulo, Cereale Brasil, em 2 córregos, pertinho daqui, né, dá 1h30 mais ou menos. Relatórios de política agrícola e estudos sobre etanol de milho classificam a Cereale Brasil Agroindustrial, a comunidade que produz com cana e milho na mesma planta, sendo o modelo flex, só que cada uma no seu momento. No Nordeste, nós temos lá em Pindorama, Coruripe, Alagoas, uma usina flex também, né, com uma cooperativa. E quantas flex existem hoje? Essas aí foram os exemplos, né? A única registrou na safra 2024-25 8 usinas flex em operação na quinzena analisada, além de 10 usinas dedicadas ao milho full. Estudos recentes sobre etanol de milho falam em 16 usinas Flex Fuel e Flex Fuel em funcionamento no Brasil em 2020, com forte concentração em Mato Grosso e Goiás, o número continuou crescendo, como você viu. Então, para finalizar essa questão, o CEO da Trígono diz o seguinte: o modelo de usinas Flex que integram produção de açúcar, etanol e etanol de milho e de cana em um mesmo complexo industrial é o mais sustentável. Além disso, operar em diferentes estados ajuda a mitigar riscos climáticos. Então, olha como isso tudo tem que analisar várias vertentes variáveis e elementos para se definir investimentos e essa grande indústria de combustível e energia e alimento que é aqui o agronegócio brasileiro, né? E qual é o denominador comum para tudo isso? Produtividade e ESG. Ambiente, social e governança, né? Que é a sigla em inglês Environment, Social e Governance, né? Então, quanto mais houver ESG e produtividade, mais é a segurança de que o negócio vai prosperar. Então, aqui entra o ponto central do nosso vídeo. Não é cana contra milho. Nunca foi. A questão é, quem consegue entregar mais produtividade por hectare, com menor pegada de carbono e gestão de risco madura, né? Você lembra que lá no começo eu falei que executivos do BTG e da JBS estiveram no evento? Foi no Fórum Agro da Veja, né? Esses executivos deixaram bem claro, sustentabilidade não é diminuir produção, sustentabilidade é aumentar a produção por área, ocupando melhor o solo, integrando lavoura e pecuária e reduzindo a necessidade de abrir novas áreas. Com isso, você tem menos desmatamento e com isso você consegue cumprir os compromissos nacionais e internacionais ambientais, evitando uma série de questões como superaquecimento do planeta, fenômenos extremos, como a gente vem experimentando mundo afora. É uma preocupação mundial. Então, aqui um recorte do que o Vitor Santos, diretor de sustentabilidade do BTG Pactual, disse, concordando com a avaliação de que aumentar a produtividade do setor agropecuário auxilia a agenda ambiental. Então não existe mais essa guerra de ambiental com agrário. Isso é integrado e sempre foi. As agendas precisam conversar, as agendas precisam estar integradas. Não há mais
aquela questão de que o ambiental é contra o desenvolvimento do agronegócio. Isso é conversa para vender notícia. Quando se estuda de verdade, quando se vai falar com os professores, quando fala-se com gestores, lá na pós-graduação, lá na Harvard, a gente conversa com gestores, a gente conversa com professores, que todos eles estão na mesma linha. Não existe mais uma queda de braço, um cabo de aço esticado. Existe uma convergência, uma sinergia para essas duas questões andarem juntas. Além disso, o executivo chama atenção para a necessidade de avanço na análise de risco climático das propriedades rurais. Temos que ampliar também os mecanismos de análise de risco, disse durante o fórum de Veja. O produtor tem histórico sobre as suas práticas? Tem alguma certificação? Não é uma discussão fácil, mas temos que caminhar nisso, conclui. Então, olha como o grande mercado, o capital, está olhando para isso. Olha, você tem números, você tem gestão? Não tem, então comece a ter. Isso é muito importante, porque você precisa de produtividade para ficar no mercado. É um recado para o produtor e produtora rural. É por isso que a gente trouxe isso, para chamar a sua atenção, como a gente vem chamando a atenção, né, Pedro? O produtor rural do presente e do futuro, ele precisa se organizar como um empresário, ele precisa administrar o seu negócio do presente e do futuro como uma empresa. Não tem mais espaço para achismo, não tem espaço mais para amadorismo. E isso agora vem sendo referendado cada vez mais. Então, o sistema financeiro está cada vez mais atento a isso. Na hora de conceder o crédito para você, produtor e produtora rural, para você que mexe com maquinário, para você que mexe com agronegócio, trabalho, ele vai olhar o seu histórico de boas práticas, suas certificações, se o seu CAR está certo, se você não teve multa, se você está adequado, indicadores de clima e risco nas regiões e a pegada de carbono. Isso não tem mais como escapar. Isso vai ser cada vez mais exigido e discutido, implementado e vai avançar nessa linha. Quem não se mexer nessa direção vai pagar mais caro por crédito ou simplesmente não vai mais ter crédito, principalmente crédito subsidiado. Então, isso é muito importante para você. Então, você já viu os panoramas da cana, do milho e o que o mercado está falando em produtividade e sustentabilidade. Agora, o que deve ser feito sobre a cana, né? O recado é rejuvenescer canaviais, investir em variedades modernas, recuperar a produtividade agrícola e escalar o uso de vinhaça para biogás e biometano. A usina que conseguir transformar o canavial em uma plataforma de etanol, eletricidade, biometano, CBIOS e até SAF via rota do etanol vai ser protagonista no cenário da descarbonização. Mas quem insistir em operar como se fosse só uma fábrica de açúcar tende a ficar para trás. A mesma coisa, uma fábrica de etanol, porque está muito mais sujeito às variações de mercado desses dois produtos especificamente. Já no milho, o que deve ser feito, né? O recado é outro. Profissionalizar a gestão de risco de insumo, né? Como a gente viu lá, os insumos e a oscilação que o mercado já coloca para o próprio produto, diversificar a biomassa térmica para uso, não ficar só no cavaco de madeira, que está cada vez mais caro, buscar modelos flex, seja com cana, seja com outras fontes, e consolidar a narrativa de que o milho vem de intensificação de área e não de abertura de novas fronteiras sem controle. O que isso quer dizer? Estamos plantando milho em áreas que já eram degradadas, áreas convertidas, e não estamos derrubando floresta para a expansão da nossa área plantada. E continuar apostando em valor agregado. DDGs integrado com confinamento e ração, óleo de milho integrado com SAF e diesel verde, né, a etanol de aviação, projetos que sejam bons de conta mesmo com milho mais caro, ou seja, ter a oscilação do preço da commodity milho dentro do planejamento. Em resumo, não pode ser um modelo que só funciona com milho barato e juro baixo, que não se sustenta ainda mais num país como o Brasil, que a todo momento está oscilando e à mercê de uma série de questões, como a gente vem vendo durante décadas, né? Se você é mais velho, se você é mais jovem, já está acostumado que o Brasil é uma caixinha de surpresa e a qualquer momento tudo pode mudar. Então, para o investidor, para o produtor, qual é a mensagem que fica de toda essa análise, né? No fim das contas, qual é a resposta? Cana ou milho? Quem ganha? Será que é quem ganha? Será que há vencedor? Será que há derrotado? Nós estamos acostumados, nós somos o país do futebol, sempre tem que ter um ganhador. Será que é isso? Então eu vou trazer aqui mais uma
mais uma fala do representante do BTG, que lembrou que cada vez mais riscos comuns de operações agropecuárias se confundem com riscos climáticos. Risco climático e quebra de safra estão relacionados, o produtor sabe disso. Como exemplo, o Santos elencou queimadas e outros eventos climáticos que podem prejudicar propriedades rurais. Acabamos de passar por isso no ano passado, com as maiores queimadas do último século. A devida análise de risco e de boas práticas ambientais permite ao setor bancário oferecer crédito aos produtores que mais respeitem o meio ambiente e que tenham um efeito positivo geral. A melhor forma de minar o desmatamento é premiar quem está fazendo a coisa certa, diz o executivo. Por que eu trouxe esse recorte aqui? Para você entender como os bancos, lá na sua análise de crédito, lá na sua análise de para quem dá crédito, junto com as políticas nacionais e internacionais, diga o que disserem quem for negacionista quanto a isso, quem está dizendo que isso não está acontecendo, que isso é conversa. Não é. Isso é fato. Isso está acontecendo e os grandes players do mercado olham isso porque veem o futuro desta forma e não dá para ignorar esse fato. Então, meu amigo, minha amiga, produtor e produtora rural, a verdade é que se a gente olha pelos próximos 10, 20 anos, quem ganha é quem conseguir montar cadeias produtivas inteligentes, combinando produtividade, descarbonização e gestão de risco. Isso é imprescindível. A cana tem um histórico fortíssimo de energia e carbono, a possibilidade de virar uma usina multiprodutos renováveis. O milho tem a força da safrinha, a elasticidade da área, a biorefinaria com DDGs e óleo de milho conectado com ração, carne e combustível de aviação. O perigo está nos extremos. Usina de cano que não investe em produtividade de carbono e usina de milho que ignora o risco do próprio insumo. Então, se você é produtor, gestor ou investidor, a pergunta que precisa se fazer não é eu estou do lado da cana ou do milho. A pergunta certa é eu estou do lado da produtividade sustentável ou do lado da aposta arriscada? Então, meu amigo, minha amiga, telespectador, inscrito no canal, a ideia por trás desse vídeo foi mostrar para você os dois cenários no mês dos 50 anos do Proálcool, para onde estamos indo, que existem essas duas vertentes, que há uma discussão, quem é mais eficiente, quem não é, mas no fim do dia, você que está entre aqueles 80% de produtores que entregam cana, por exemplo, ou que são produtores de milho, na hora de fazer novos contratos, qual vai ser a sua alternativa? Permanecer numa cultura? Migrar? Que tipo de contrato fazer? Né? Qual o maior risco? Vou produzir e fornecer? Vou fazer um arrendamento para ter minha renda garantida? Ter uma tributação maior, mas eu não tenho problema com isso? Vou fazer uma parceria e dividir os riscos com a usina, com um terceiro? Qual o risco que eu estou disposto a tomar? Né? Numa cultura de 5, 6, 7 anos ou numa cultura rápida como o milho? Né? Então, era essa a ideia para que você reflita, para que você veja que isso está acontecendo, o que o mercado está olhando, como vão ser as concessões de crédito daqui para frente e não mais ignorar a questão da descarbonização, do ambiente e das suas certificações de conformidade, com produtividade, governança e compliance com administração. É por isso que nós, aqui da Rocha Maso, criamos todo esse escritório, todo esse modelo de atuação, onde nós ensinamos você, produtor, o que está acontecendo em todos os mercados, em todas as cadeias, para que você tome decisões mais assertivas. E quando precisar de uma orientação, ter o caminho certo, o lugar certo, um porto seguro para utilizar serviços e consultoria. E também para adquirir um curso, um programa de transformação, que você pode dizer, tá bom, Bruno, mas como é que eu vou fazer isso? Se eu aprendi de um jeito, aprendi com a minha família, eu fiz isso a vida inteira dessa forma, como é que eu faço para dar o primeiro passo? O primeiro passo é reconhecer que precisa dar o primeiro passo, né? Não é isso, Pedro? Então, qual é o primeiro passo? Olha, eu vou destinar parte do meu tempo para me qualificar. Eu vou destinar parte do meu tempo para entender como é que isso funciona. E é por isso que a gente criou o nosso programa de transformação que vai ser lançado o ano que vem. Então, se você quiser saber mais sobre ele, se quiser saber mais sobre nós, se quiser saber mais sobre os nossos temas, sobre os nossos estudos, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like se você gostou do vídeo, comenta aqui o que você achou, dá aquela hypada no vídeo, manda esse vídeo, compartilha com seus amigos e consulta o nosso site www.rochamaso.com.br, ali tem os nossos serviços, nossos advogados, aonde a gente atua, o que a gente faz, e também as nossas outras redes sociais,
no Instagram, no Facebook, no TikTok, que a gente está sempre colocando assuntos relevantes, analisando casos reais, analisando situações do mercado. E com esse ecossistema, você vai ficar cada vez mais seguro de tomar uma decisão boa e que dê bons resultados para você e para sua família. Beleza? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu e o Pedro nos despedimos aqui. Hoje, sem gravata, porque é Black Friday, né, Pedro? 28/11. Hoje sextou e eu decidi vir sem gravata, para dar uma humanizada e também porque tá muito quente para andar de gravata aqui no interior de São Paulo. Beleza? Muito obrigado. Fique com Deus. Vejo você na próxima. Até logo.